Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem vossas Bíblias, lá em Colossenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora nós vamos ler lá em Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 11. Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 11, que diz o seguinte: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Falar de propósito, nossos propósitos, é algo que está muito presente na nossa vida. E perguntas na nossa vida são comuns, perguntas como: por que eu nasci? Por que eu fui criado? Por que existimos? Qual que é o sentido da vida? Com certeza todos nós que estamos aqui nessa noite já nos fizemos alguma dessas perguntas. Quantos aqui já se fizeram uma pergunta dessa? Então, isso é algo que está muito presente na nossa vida. Eu me lembro quando eu era adolescente ainda, uma vez eu estava pensando assim, meu Deus, mas para quê? Para que tudo isso? Para que eu estou existindo aqui? Para que tem que ir para a escola, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa? Às vezes as coisas parecem que não têm muito sentido na nossa vida, principalmente quando a gente está passando um momento de dificuldade. Aí a gente começa a se questionar: meu Deus, mas para que tudo isso? Será que Deus existe? Para que eu existi? Para que Deus me criou? Será que Deus só me criou para sofrer? Para passar perrengue nessa vida? Qual que é o propósito da minha vida, da minha existência? E a verdade é que Deus, Ele tem respostas para todas essas coisas. E quando nós falamos disso, nós ainda pensamos: e qual será que é o propósito da minha existência? E principalmente, qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? Será que Deus tem um propósito para a minha vida? Será que Deus tem um propósito para a tua vida? Quantos creem que Deus tem um propósito para cada um de nós? Amém? Deus, Ele tem um propósito e um plano específico para cada um de nós. Você não nasceu por acaso. Deus já havia planejado a sua existência antes mesmo de você ser concebido. Deus já havia pensado sobre você. Deus já havia montado um plano sobre você, sobre a sua vida. E Ele traçou uma linda história para cada um de nós. Por isso que é fundamental eu e você entendermos os propósitos de Deus. Por isso que é fundamental nós compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Porque isso nos livra de viver vidas vazias, vidas sem sentido. Uma pessoa que não tem um propósito na sua vida, ela vai para vários lugares e ela não consegue se encontrar. E qualquer lugar que ela for vai estar bom, porque ela não tem um rumo, ela não tem um objetivo, ela não tem um norte. Mas hoje Deus quer revelar para nós quais são os seus propósitos para conosco. Deus quer esclarecer isso para nós, porque quando nós vivemos o propósito de Deus, Deus, Ele é glorificado. Quando você vive aquilo que Deus criou você para viver, Deus, Ele é glorificado. Amém? E quando nós falamos de propósitos, nós podemos pensar os propósitos sob dois aspectos. O primeiro propósito que geralmente a gente pensa: o que Deus tem para a minha vida? Um propósito específico, um propósito detalhado, feito para cada um de nós. Nós geralmente pensamos nesse tipo de propósito, e ele existe, e é fundamental nós compreendermos ele. Mas além disso, nós temos os propósitos que Deus estabeleceu para nós, enquanto humanidade. São propósitos gerais
que são iguais para todos nós. E antes de eu pensar no propósito específico, o propósito personalizado que Deus tem para a minha vida, eu preciso compreender esses propósitos que Deus deixou para nós através da sua palavra. Deus, ele tem propósitos que vão além daquilo que eu e você sabemos fazer, propósitos que vão além das nossas habilidades e das nossas capacidades. E antes de nós pensarmos nos propósitos específicos, devemos pensar nesses que nós já iremos falar. Então, para você pensar um propósito de Deus para a sua vida, nós não podemos partir de nós mesmos. Nós primeiro devemos partir de Deus. Porque senão nós estaríamos invertendo a ordem das coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós queremos descobrir a finalidade de um objeto, de alguma coisa, nós precisamos ir até o Criador desse objeto para saber por qual finalidade ele foi criado. Por que aquilo foi criado? Então vamos pegar um exemplo aqui, esse microfone. Se eu não conhecesse nada de microfone, não soubesse o que era um microfone, para eu descobrir qual que é o propósito desse microfone, para que ele foi criado, para que ele existe, eu precisaria conversar com a pessoa que criou esse microfone. Aí essa pessoa ia me dizer por que ele foi criado, para as pessoas falarem, para as pessoas cantarem, para as pessoas se comunicarem. E quando nós falamos de propósito, é da mesma forma. Quem que nos criou? Deus. Então, para descobrir o nosso propósito, primeiro nós temos que recorrer a Deus, porque foi Deus que nos criou e Ele sabe o que Ele colocou dentro de nós. Ele sabe aquilo que nós temos aptidões para fazer, Ele sabe aquilo que Ele implantou dentro de nós para viver. Então, pensar em propósitos, geralmente nós começamos a pensar em nós. O que eu sou bom, o que eu sei fazer de melhor. Mas primeiro nós temos que olhar para Deus e consultar a Deus, que as verdadeiras respostas estão no Senhor. É somente em Deus que nós descobrimos a nossa origem, o nosso destino, a nossa identidade, a nossa importância. E da mesma forma, é em Deus que nós descobrimos o nosso propósito. Muitas vezes nós temos a tendência de buscar o nosso propósito olhando somente para dentro de nós. E eu já fiz muito isso. Vi alguns vídeos na internet. Meu Deus, para que eu existo? Eu olhava lá as pessoas falando sobre propósito. Eu não entendia nada, eu ficava mais confuso ainda. E não descobria o propósito, o que Deus tem, o que Deus não tem. Mas estudando a palavra do Senhor e estudando sobre esse tema, algumas coisas começaram a ficar esclarecidas para mim. E eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Então, o primeiro propósito que nós devemos olhar na nossa vida é que os propósitos gerais que Deus tem para nós, enquanto humanidade, o primeiro deles, eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Então, antes de pensar no que eu sei fazer, qual que é a minha habilidade, no que eu sou bom, eu primeiro tenho que saber que eu fui feito para a glória de Deus. E tudo que eu fizer deve ser para a glória de Deus. Deus havia pensado na minha e na sua criação, e Ele nos criou para exaltar a Ele. Assim como toda a criação, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. E com nós não é diferente. Eu e você fomos criados para a glória dEle. Então, quando nós vivemos, quando nós servimos a Deus, nós estamos cumprindo com o propósito. Qual o propósito? De que nós fomos feitos para a glória de Deus. E quando nós começamos a entender isso, nós vemos que esses propósitos maiores estão acima da nossa capacidade, acima daquilo que nós sabemos fazer ou não. E esses propósitos, eles trazem sentido para a nossa vida, porque aí nós entendemos: eu vivo para a glória de Deus, eu tenho que viver para exaltar o Senhor. Tudo deve ser para a glória de Deus. A palavra nos diz, Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31 vai dizer, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus.
Então o nosso primeiro propósito é que nós vivemos para glorificar o nome do Senhor. E quando você vive uma vida santa, uma vida digna, uma vida pautada pelos princípios da palavra, você está glorificando a Deus, você está servindo para o propósito para o qual Deus te criou. E isso muitas vezes alivia aquele fardo que está sobre nós. Eu não sei se alguém já pensou sobre isso, só que muitas vezes a gente fica quase bitolado, pensando, meu Deus, o que eu tenho que fazer, para onde é que eu tenho que ir? Qual que é o meu propósito? Meu Deus, eu não consigo descobrir. A gente fica buscando, quando na verdade a resposta é simples. Nós somos criados para glorificar a Deus, para viver para Ele, para servir, para amar ao Senhor. E quando nós atendemos a esses propósitos principais, Deus Ele vai revelando os propósitos consequentes, os propósitos menores e específicos que Ele tem para nós. Então, antes de você pensar naquilo que nós vamos falar já na sequência, os propósitos específicos, pense que você é criado para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Outro propósito para o qual nós somos criados, para amar a Deus. Nós vemos que quando Jesus, Ele resume os mandamentos ali no Novo Testamento, o primeiro desses mandamentos é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar o Senhor no centro, colocar o Senhor em primeiro. Nada pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida. Nada pode tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Então você foi criado também para amar a Deus. E isso vai trazendo esclarecimento para o nosso coração. Porque você pensa, você acorda, hoje eu acordei para a glória de Deus. Hoje eu acordei e vou amar ao Senhor. Hoje nada vai tomar o lugar do Senhor no meu coração. Deus nos criou para isso. Deus também nos criou para adorar a Ele. A Bíblia fala todo ser que vive, que respira, louve ao Senhor. Jesus fala em Lucas 4:8. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então nós também somos criados para adorar a Deus. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos atendendo a um propósito de Deus para a nossa vida. E adorar a Deus não é somente nós estarmos aqui cantando, levantando a nossa mão, mas quando nós vivemos uma vida reta diante de Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos aqui ofertando, dando nosso dízimo, nós estamos adorando a Deus. A adoração, ela vai muito além de um louvor, de uma música. A adoração é um estilo de vida, e Deus nos convida a sermos verdadeiros adoradores. Então a adoração também é um propósito que Deus tem para nós. O que mais? Cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Servir. Servir também deve ser um propósito nosso. Jesus veio na terra para servir e não para ser servido. Então todos nós temos que ter como propósito da nossa vida servir, jamais esperar ser servido, mas entregar a nossa vida em favor dos irmãos, entregar a nossa vida pela obra do Senhor, nos entregar a Deus, servir. Esse também é um propósito. Fomos criados também para nos relacionar com Deus. Nós vemos que quando Deus cria o homem e coloca ele lá no jardim, todos os dias Deus visitava o homem, conversava com ele, se relacionava com ele. Então o nosso propósito também é nos relacionarmos com Deus, termos comunhão com o Senhor. E olha só, nós não falamos aqui ainda de nenhuma habilidade, de nada que eu sei fazer, o que você sabe fazer. E olha quantos propósitos que Deus já tem deixado para a nossa vida. Se nós vivermos somente isso aqui, nós já vamos viver uma vida completa. Nós já vamos encontrar sentido. Porque você acorda às vezes triste, cansado, às vezes você está desanimado com a vida, mas aí você lembra, Deus me criou para a sua glória. Deus me criou para que eu exaltasse a Ele através da minha vida. Deus me criou porque Ele quis, Ele foi intencional. Deus não nos criou por acaso. Nenhum de nós está aqui nessa noite por acaso. Deus já havia nos escolhido antes mesmo de a gente nascer, antes de a gente ser formado. Deus já havia nos preparado para servir a Ele. Nós já fomos predestinados por Deus para pertencer à sua família. Então, vivendo isso aqui, nós vamos
ver o cumprimento daquilo que está lá no primeiro texto que nós lemos. 1 Colossenses capítulo 1, e a frase final que diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Então é tudo para ele. É por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui nessa noite adorando a ele. Nós cantamos para ele. Nós louvamos a ele. Tudo que nós fazemos deve ser para o Senhor. Nós somos criados para dar glória a Deus. Amém? Então esse primeiro propósitos aqui que nós falamos, são os propósitos gerais que Deus ele tem para cada um de nós. Não vai mudar, é o mesmo para mim, é o mesmo para você, é o mesmo para cada um que está aqui. Só que além disso, Deus ele também tem propósitos específicos para cada um. Deus tem um plano traçado para a sua vida que se aplica somente a você. Uma missão que Deus colocou na tua vida e somente você vai poder realizar. Eu não vou poder realizar, ninguém pode realizar no teu lugar. Deus tem um plano feito especificamente para você. E um plano maravilhoso, como nós lemos em Jeremias 29:11. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então Deus tem um plano específico para cada um de nós. E às vezes a gente pensa, né? Meu Deus, mas eu não sei fazer nada. Eu não sou bom em nada. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu acho que eu não sirvo para nada. Só que os propósitos de Deus vão muito além disso. E nós só conseguimos descobrir quando nós nos relacionamos com Deus e entregamos a nossa vida para Ele. Ele vai pouco a pouco mostrando para que é a nossa missão nessa terra. Qual que é a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? Por que eu estou aqui? Cada um de nós tem uma função dentro do corpo de Cristo. Se todo mundo estivesse aqui pregando ao mesmo tempo, não ia ter ninguém ouvindo. Se tivesse todo mundo cantando, não ia ter ninguém para ser ministrado. Se todos fossem pastores, não iriam ter ovelhas. É o exemplo que a palavra de Deus nos traz quando utiliza o corpo como exemplo. Se o corpo fosse formado todo de mão, o corpo não iria funcionar. E nós vemos que até a menor parte do corpo é importante para o funcionamento. O dedinho do nosso pé é importante para a gente ficar equilibrado, senão a gente já perde um dedão, você já vai andar meio manco, você já não se equilibra, e é uma parte pequena do nosso corpo. Então assim, cada um de nós tem uma missão específica, e a sua missão é importante para o reino de Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de você é importante. Não menospreze aquilo que o Senhor entregou para ti, porque essa sua tarefa, às vezes por mais simples que seja, é fundamental para o desenvolvimento do reino do Senhor. E o Senhor conta contigo para você desempenhar esse papel. E quando você atende a isso, você vai estar glorificando a Deus. Nós vemos o exemplo de Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio com um propósito específico. Um propósito claro, ele sabia por que ele estava aqui. O propósito de Jesus era anunciar a salvação, as boas novas do Evangelho, trazer salvação para a humanidade, redimir a humanidade dos seus pecados. Jesus veio e viveu para isso, desde o primeiro dia da sua vida até o dia da sua morte. Ele viveu, ele se entregou para isso. Ele não deixou nada atrapalhar o propósito que Deus tinha na vida dele. E assim como Jesus tinha um propósito na vida dele, ele tem um propósito para mim e para você, nesta noite. E eu creio que nessa noite Deus quer revelar propósitos aqui. Eu creio que essa palavra aqui não é em vão, eu creio que ninguém está aqui em vão. E creio que o Senhor quer direcionar pessoas aqui nessa noite. Porque é maravilhoso quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós. É maravilhoso quando você sabe para onde ir. Você sabe que o seu propósito é aquele e você vai se preparar para aquilo. Você vai estudar, vai se capacitar e você não vai perder tempo com coisas secundárias. Por isso que é importante você saber o seu propósito. Para você viver uma vida focada naquilo que Deus tem para ti. E não perder tempo com coisas vãs, com coisas passageiras, né?
E aqui tem alguns passos, agora, para nós entendermos aquilo que Deus tem para nós, os propósitos. Existem algumas formas que a gente consegue descobrir por que Deus nos criou, né? Falando agora do propósito específico. O primeiro passo que nós temos que ter, quando nós queremos descobrir o nosso propósito, é buscar em Deus. Primeira coisa que você vai fazer não é olhar para dentro de si e pensar o que você é bom, nada disso, isso vem depois. O primeiro passo é você buscar em Deus, o seu Criador, aquele que sabe para que Ele te criou, por que você nasceu. Primeira coisa é buscar no Senhor, e pouco a pouco Deus vai revelando, Deus vai te mostrando, Deus vai abrindo as portas, Deus vai revelando para ti o propósito que Ele tem. Muitas vezes Deus não revela de uma vez só, Ele vai pouco a pouco mostrando e nos preparando para aquilo que Ele tem. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 3 e 5, olha só: confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. O que a palavra está nos dizendo? Não dependa do seu próprio entendimento, não dependa do seu próprio coração, mas confie no Senhor, busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele vai te mostrar o caminho que vai seguir. Muitas vezes eu já estive perdido na minha vida, eu não sabia para onde ir, e eu também estava nesse dilema: qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, e às vezes eu até parava de pensar nisso, porque eu já quase ficava maluco pensando. Mas é muito interessante que quando a gente busca a vontade do Senhor e vai se entregando para Ele, Ele vai nos mostrando, Ele vai abrindo o caminho e vai pouco a pouco demonstrando para nós o que é que Ele tem para mim e para você. Então, o primeiro passo, buscar a vontade dEle, e Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Creia que Deus está no controle da tua vida, e se você entregar o controle para Ele, deixar Ele ser Deus na sua vida, Ele vai te conduzir pelo caminho que Ele tem preparado para ti. Então Deus quer nos guiar, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, porque enganoso é o coração do homem. Muitas vezes o nosso coração, ele nos leva para propósitos egoístas, propósitos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. Por isso que o primeiro passo é recorrer a Deus, por isso que o primeiro passo deve ser você ir buscar no Senhor, e não primeiramente no seu coração, porque às vezes o coração vai querer correr para alguma coisa mais vantajosa financeiramente, ou mais confortável, né? Então, o primeiro passo é buscar no Senhor, porque muitas pessoas, elas fazem do propósito da sua vida o dinheiro. O foco da pessoa é ganhar dinheiro. Não sei, você já deve ter conhecido uma pessoa assim. Ela faz tudo, ela passa por cima de todo mundo, ela manipula as pessoas, porque o importante para ela é ficar rico, é ganhar dinheiro. E essa pessoa, ela vai passar a vida inteira correndo atrás do vento. E quando ela chegar no fim da vida, ela vai ver que ela não construiu nada, que ela batalhou por uma coisa que sumiu na mão dela. Outras pessoas fazem da sua carreira o seu propósito de vida, e para isso sacrificam famílias, amizades, às vezes até a comunhão com Deus. Quer dizer que a gente não pode buscar dinheiro, fazer uma carreira? Não, não é isso. A gente pode, mas essas coisas não podem ser a prioridade da nossa vida. A gente não deve se pautar por essas coisas, porque essas coisas passam. A riqueza uma hora está com nós, outra hora está com outra pessoa. A riqueza passa, irmãos. E se a gente faz o propósito disso, a nossa existência se torna vazia. Então devemos buscar no Senhor, porque Ele vai nos direcionar para o caminho correto. O Senhor vai nos conduzir para o propósito correto. Segundo passo, para nós descobrirmos o nosso propósito. Deus, Ele coloca dentro de nós. Agora sim, você já consultou a Deus, você já foi até o Senhor. Agora você vai começar a olhar para si, porque você já está pedindo o direcionamento de Deus. Deus, Ele coloca dentro de nós desejos e aspirações.
É natural. Cada um de nós tem uma vocação para alguma coisa. Então tem pessoas que têm desejo de servir. Elas gostam de servir, de ajudar, de trabalhar. Outras pessoas gostam de falar, de se comunicar. Outras pessoas gostam da música. Elas respiram música 24 horas por dia. Estão ali sempre, sempre, sempre. Então essas coisas começam a indicar o propósito da sua vida. O que você tem vontade de fazer? O que move o seu coração? O que você tem anseio de fazer? Não, eu desejo ter uma empresa para poder abençoar a obra do Senhor, sustentar missionários. Então invista nisso. Quem sabe o seu propósito tem a ver com isso. Não, eu tenho vontade de ser um pastor, de pregar a palavra. Então invista nisso. Eu tenho vontade de cantar e assim por diante. Dentro de cada um de nós existe desejo por alguma coisa, fazer alguma coisa. E o que tem despertado o seu coração? Muitas vezes aquilo que desperta e aquece o nosso coração está diretamente ligado ao nosso propósito. Porque para você ter algo como propósito, você tem que se identificar com aquilo. Você tem que gostar daquilo. O seu coração tem que queimar por aquilo. Senão você faz de qualquer jeito, também não está nem aí. Então é importante nós nos identificarmos com isso. Olha o que a palavra diz lá em Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer quanto o realizar, de acordo com sua boa vontade. Então Deus opera dentro de nós o querer. Deus ele nos desperta para algumas coisas. E Deus também opera o realizar. Eu me lembro que um certo dia começou a nascer dentro de mim uma vontade de pregar, né? E conforme eu fui pregando, esse desejo foi aumentando cada vez mais. E é interessante que logo que eu comecei a pregar, não pregava nada, né? A gente começa a pregar, a gente mal sabe falar, tem medo do microfone, fica inseguro, e muitas vezes termina de pregar e pensa, meu Deus, eu nunca mais vou pregar na minha vida. Essa foi a primeira e a última vez. Né? Deus não me chama mais para isso, que acabou, né? Mas aí você fica chateado com aquilo tudo, de repente passa uma semana, duas, meu, que vontade de pregar de novo, que vontade de ministrar a palavra do Senhor. Olha como isso é maravilhoso. Deus ele opera dentro de nós o querer, ele desperta dentro de nós. Às vezes você está tocando ali o seu instrumento, meu Deus, eu já estou cansado de tocar. Eu não aguento mais tocar, é muito ensaio, eu não sei o que, eu também não quero mais saber. Aí você está na sua casa, daqui a pouco, com vontade de pegar o meu violão, tocar um hino, cantar. Então Deus opera dentro de nós o querer. O que Deus tem despertado dentro de você? O que tem feito o seu coração queimar? O que tem feito você acordar indignado para resolver alguma coisa? Preste atenção nisso, porque isso pode estar diretamente ligado ao seu propósito nessa terra. Outra coisa, o que te incomoda no mundo? Você já parou para pensar o que te deixa indignado? Se você pudesse resolver alguma coisa no mundo, o que seria? Não, eu acabaria com a fome no mundo. Eu ajudaria pessoas. Não, eu não suporto ver pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Seu propósito pode ter certeza que está ligado com isso. E eu ficava muitas vezes me perguntando por que eu tinha escolhido a faculdade de Direito. E por que eu tinha me tornado um advogado. Muitas vezes eu me questionava assim, será que... eu sei a faculdade é legal, me identifiquei e tal, mas eu nunca sentia algo a mais. Por quê? Eu fiz só por fazer? Se é assim, eu posso ir para qualquer lado, né? Eu posso ser advogado, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa que estiver dando mais dinheiro, porque eu nunca havia compreendido o porquê daquilo. Mas um dia eu estava com a minha esposa, nós estávamos jogando um jogo de cartas, e nessas cartas haviam diversas perguntas. E o objetivo desse jogo era você fazer uma pergunta para outra pessoa e ela responder na hora, sem pensar, para realmente despertar uma resposta instantânea. Então a gente fazendo pergunta um para o outro ali e tal, e a minha esposa pegou uma carta e perguntou para mim, né? Se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você mudaria? Aí eu falei sem pensar, eu acabaria com a injustiça no mundo. E aí me desceu assim uma luz,
Meu Deus, agora eu entendi. Por que eu tenho vontade de ajudar as pessoas, de resolver os seus problemas? Por que eu fui para fazer essa faculdade? Por que eu não fui fazer um concurso público? Por que eu me tornei? Por que eu escolhi essa profissão? E olha como é interessante, lá atrás, eu não tinha certeza o que eu ia escolher ou não, mas o que eu sempre fiz na minha vida foi entregar ela para Deus e pedir a direção do Senhor, pedir a direção dEle. Deus me guie em tudo que eu fizer, me ajude a escolher a faculdade, o caminho que devo seguir. E o que Deus faz? Quando nós nos entregamos para Ele, Ele vai endireitar o nosso caminho. Ele vai nos mostrar a vontade dEle. E hoje eu entendo muitas escolhas que eu fiz e que fazem sentido para a minha vida. E assim Deus quer fazer na tua vida também. Ele quer que você escolha algo. Ele quer que você descubra o seu propósito, porque isso vai guiar a sua vida, vai trazer significado para você. E quando você vive o seu propósito, você vive uma vida completa, uma vida com satisfação. Porque para mim é muito satisfatório quando eu estou lá trabalhando e eu consigo resolver o problema de alguém. Eu consigo ajudar aquela pessoa, uma injustiça que ela passou. Então é maravilhoso eu e você entendermos o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque nós não vamos viver uma vida vazia, mas sim uma vida com propósitos, uma vida com objetivos, uma vida com um caminho a ser trilhado. O que mais que nós podemos fazer para descobrir o nosso propósito? Agora sim, nós podemos começar a olhar para dentro de nós. Quais são as minhas habilidades, aptidões? O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer? Geralmente essas coisas também vão estar ligadas com o nosso propósito. Você gosta de trabalhar com música, com mídias, com a comunicação, com o serviço? Então invista nessas coisas. Comece a testar essas coisas. E a verdade é que muitas vezes a gente só descobre fazendo. Se a gente ficar parado num lugar e não tentar fazer nada, a gente nunca vai descobrir o que a gente gosta. Então a gente tem que se envolver nas coisas. Você precisa se envolver no ministério do louvor, nas crianças, no serviço comunitário. Você vai se envolvendo, você vai experimentando. E aí Deus vai te mostrando e você vai ficando esclarecido das coisas que Deus tem para a sua vida. Então é experimentando, testando, que nós vamos descobrindo o propósito da nossa vida. E para finalizar, eu quero falar sobre o desenvolvimento do propósito na nossa vida. O desenvolvimento, o propósito, ele não ocorre de forma imediata. Ninguém nasce pronto já para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Deus ele vai trabalhando em nós durante os anos. Deus ele vai permitindo coisas na nossa vida. Deus ele vai permitindo experiências para nós. E todas essas coisas vão fazer sentido no nosso propósito. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, muitas vezes os sofrimentos que Deus permite, é que são partes, são ferramentas do propósito que Deus tem para nós. Quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, como é que ele descobriu que ele iria ser rei, que ele iria liderar, que ele iria ter esse propósito na sua vida? Ele descobriu enquanto estava trabalhando em casa e servindo a sua família. Ele estava lá cuidando das ovelhas, né? Quando chega o profeta Samuel, ele nem mesmo é chamado lá para aquela reunião, mas então Deus mostra que a pessoa que seria ungida não estava presente. Então Samuel manda chamar ele, e então unge Davi para o propósito que Deus tinha na vida dele. Então muitas vezes nós vamos descobrir o nosso propósito enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos servindo, enquanto nós estamos nos movimentando. Às vezes a gente não descobre, mas também não faz nada para descobrir. Não tenta ver, né, o que gosta, o que não gosta. Ah, eu não gosto de pregar, mas você já tentou dar uma palavra para ver? Às vezes você tenta e você se apaixona por aquilo. Então, nós devemos experimentar as coisas, nos envolver na igreja, né? Converse com o seu líder. Peça, olha, eu quero me envolver em tal ministério, eu quero ver, eu acho que Deus tem alguma coisa para mim aí nessa área.
comece a se envolver, comece a se movimentar, que pouco a pouco Deus vai desenvolvendo o propósito que Ele tem na sua vida. Deus Ele vai trabalhando isso dentro de nós. E vários personagens, nós vemos que passaram por diversas situações que prepararam eles para o propósito maior que Deus tinha na vida dele. O exemplo clássico, Davi, que nós já falamos aqui. Antes de ele cumprir os propósitos maiores, ele foi vivendo coisas que foram preparando ele. Então, antes de ir lá matar o gigante, ele já havia lidado com ursos, ele já havia lidado com leões, ele já havia feito várias coisas que foram preparando ele. E na nossa vida é da mesma forma. Deus ele vai permitindo situações, experiências para nós ir ganhando maturidade. E Ele pega essas experiências, essas coisas que nós vamos vivendo, e Ele usa para o nosso propósito. Às vezes tem pessoas que têm propósitos extraordinários com Deus, propósitos grandes, e aí você não sabe o porquê que sofre tanto. Muitas pessoas não entendem muitas coisas que vivem, mas no final tudo faz sentido. Quando nós vemos o cumprimento da vontade de Deus, as coisas se esclarecem, nós entendemos o porquê que Deus permite muitas coisas, sofrimentos, provações, dificuldades. Essas coisas fazem parte dos propósitos de Deus. E eu creio que Deus está falando aqui nessa noite com alguém. Eu creio que Deus está ministrando o coração de alguém aqui nessa noite. Nós não podemos deixar nada nos parar. Nós não podemos deixar nada impedir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque o propósito de Deus para nós é lindo, é maravilhoso. E nós só vamos estar satisfeitos em Deus quando nós vivemos os propósitos que Ele tem para nós. Não desista, não pare de lutar, não deixe as dificuldades te abalarem, porque elas estão te preparando para algo muito maior que Deus vai fazer na tua vida. Não desiste, não deixe Satanás fazer você desistir. Não olhe para a circunstância, não olhe para as dificuldades, mas olhe para o Senhor. Olhe para aquele que está te sustentando em todo esse tempo. Olhe para aquele que tem cuidado da sua vida, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado para nós. Aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, e um dia nós vamos alcançar os propósitos eternos que Deus tem para a nossa vida, se nós não pararmos de lutar, se nós não pararmos de caminhar, se nós não pararmos de batalhar. Deus ele vai cumprir o seu propósito em cada um de nós, se assim nós continuarmos a lutar, a batalhar, a perseverar, e no final, tudo aquilo que nós passamos vai fazer sentido, e você vai entender o porquê de muitas coisas que aconteceram na sua vida. Deus está nesse lugar, Ele quer despertar pessoas aqui nessa noite, para propósitos maravilhosos, propósitos que excedem nosso entendimento humano, propósitos que Deus desenhou e preparou para cada um de nós. Um exemplo aqui para nós temos é José. Deus tinha um propósito lindo na vida dele, para liderar, para governar, mas até ele chegar lá, ele foi feito de escravo, ele foi jogado num poço, ele foi vendido, traído pelos seus irmãos, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente, mas em nenhum momento ele abandonou o Senhor, em nenhum momento Deus abandonou ele. Aonde quer que ele estivesse, Deus estava com ele, honrando ele. Então ele foi feito escravo, mas em pouco tempo ele estava no controle daquela casa de Potifar. Ele estava governando naquele lugar. Ele foi preso injustamente. Pouco tempo ele se torna o líder daquela prisão. E pouco tempo depois,
Posteriormente, ele é colocado como governador. Então Deus tem propósitos para cada um de nós, mas não quer dizer que nesse tempo você não vai passar por dificuldades, porque você vai passar, mas em todo esse tempo o Senhor estará do seu lado te sustentando. Em todo esse tempo Deus estará do teu lado, dando tudo aquilo que você precisa para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Então não desista. Tire os olhos da dificuldade e coloque os olhos no Senhor, porque Ele vai te dirigir, Ele vai te guiar, Ele vai cuidar da sua vida. Creia hoje que Deus tem um propósito para a tua vida aqui. Deus não trouxe você aqui nessa noite por acaso. Ele quer te dar um norte, Ele quer te dar uma direção. Ele tem um propósito lindo para a tua vida. E Ele quer nos direcionar nessa noite. O propósito que Deus tem para nós é muito maior do que eu e você podemos pensar ou imaginar. É um propósito lindo e maravilhoso. E esse propósito vai glorificar o nome do Senhor. Amém?